Vamos ver se agora vai, né, gente? Eu finalmente comecei minha maratona Clássicos Abril 2010, que consiste em ler aquela coleção ali dos Clássicos Abril 2010 por ordem cronológica de publicação. Eles estão dispostos ali na estante, ali atrás, em ordem cronológica de publicação. O que significa que minha primeira leitura foi A Odisseia de Homero. Esse livro que está em minhas mãos, assim como todas as odisseias que circulam pelo mundo, essa história tem no mínimo 2.300 anos. Porque o manuscrito original que foi encontrado data do século 3 a 2 a.C., mais ou menos, sendo que existem registros de ter sido escrito pela primeira vez no século 6 a.C., ou seja, 2.600 anos atrás, e ainda registros, ainda teorias, hipóteses. Bom, eu não sei o nome exatamente, me fugiu a palavra, mas de que essas histórias é uma compilação de poemas de tradição oral ainda mais antiga do que isso. Em outras palavras, esta é uma história muito antiga e eu quero deixar isso bem ressaltado aqui para vocês. Esse é um dos motivos porque eu gosto tanto dela, por ter esse valor de antiguidade, por ser uma relíquia. E um dos motivos porque eu comecei essa maratona literária, né, Clássicos Abril 2010, em ordem cronológica de publicação, porque eu queria... bati o pé. Porque eu queria, primeiro, arejar minha mente com leituras boas, tão boas, que elas não envelhecem com o tempo, elas apenas se tornam mais sublimes. Mas eu também queria arejar a mente e aprender com os mestres, saber de onde muita coisa que a gente vê hoje veio. E eu escolhi fazer essa leitura em ordem cronológica porque botei na minha cabeça uma ideia e eu não tenho certeza se essa ideia é verdade, eu apenas inventei isso, vai que cola, de que o livro seguinte, de alguma forma, iria referenciar o livro anterior. Eu não sei se tem algum cabimento, assim, na minha cabeça esses autores, eles leram os livros anteriores antes de escrever, eles tiveram contato com esses clássicos que já eram clássicos na época deles, então vai que a gente percebe a história da literatura acontecendo ali, né, nessas 32 obras que somam 35 volumes. Vai que, né? Então a gente começa pelo mais antigo, de 2.300 anos no mínimo, que é a Odisseia. Então, bora conversar um pouco sobre esse que é um dos meus livros preferidos de todos os tempos. A minha cena preferida desse livro, ela acontece na terceira parte da história, né? Porque a gente pode pensar a Odisseia em 3 partes. A primeira parte diz respeito à busca de Telêmaco, o filho de Odisseu, que cresceu sem o pai, né, nesses 20 anos. Ele busca pelo pai, busca notícias do pai, ele vai viajando. A segunda parte são as aventuras do próprio Odisseu, e a terceira parte é quando, enfim, ele, depois de 10 anos, 20 no total, contando a Guerra de Troia, ele enfim chega a Ítaca, disfarçado, anônimo, solitário, e precisa reaver o seu trono, que naquele momento está sendo usurpado por uns aproveitadores, que ficam lá desperdiçando as riquezas dele e cortejando Penélope, a sua esposa. E aí o que aconteceu? Enquanto o Odisseu ficava os 10 anos na Guerra de Troia e depois passava os 10 anos tentando voltar para casa, alguns jovens que do reino de Ítaca, do reino dele, cresceram, decidiram que o Odisseu morreu e agora querem usar as riquezas dele e se casar com Penélope, a esposa dele. E aí eles ficam lá cercando o palácio, em banquetes eternos, fazendo uma bagunça, usando os recursos do Odisseu a rodo.
e pressionando a Penélope a escolher se casar com um deles. E a Penélope, que não quer saber de nenhum deles, ela fica encontrando formas, né? A nossa sensata Penélope, tão rainha das gambiarras quanto o próprio Odisseu também é o rei das gambiarras, ela fica tentando caçar formas de empurrar com a barriga, de enrolar eles sem entrar em um conflito aberto, porque esse conflito aberto terminaria num massacre. Ela colocaria todo mundo ali, inclusive ela mesma e o filho Telêmaco, em risco. E o Telêmaco, nesse meio tempo que cresceu sem o pai, e ele foi se formando um menino de bom caráter, bom coração, o ajuizado Telêmaco, ele tá crescendo, ele tem 20 anos, e tá sendo visto como uma ameaça por esses homens, que planejam em algum momento o assassinato dele. E esse é um dos motivos porque ele é incentivado, inclusive pela mãe, a sair em busca do pai, para se afastar um pouco desse reino, dessas ameaças, dessas provocações que esses homens fazem, que vão virando conspirações para matar ele. E nesse meio tempo, né, enquanto a Penélope é cortejada contra a vontade dela, ela vai criando as artimanhas para enrolar os caras. E uma delas é cozendo uma mortalha para o sogro dela, com a ideia de que ao terminar essa mortalha, ela poderia, enfim, se sentir livre para escolher um novo esposo. Só que ela ia lá, eu acho que essa história é bem conhecida, e com a ajuda das criadas desfazia todo o progresso dela à noite, às escondidas. Só que aí uma parte dessa criadagem era traiçoeira e estava do lado desses caras. Então elas caguetam a Penélope, que precisa rolar todo o carisma que ela tem para não deixá-los irritados. E aí ela vai encontrando formas de enrolando. Eu não sei quem enrola mais quem nessa história, se é o Odisseu com o Ciclope Polifemo ou se é a Penélope com esses caras. É magnífico como eles foram feitos um para o outro nessa história, assim. O rei do engodo e a rainha do engodo, perfeitos, extremamente astutos, extremamente sensatos, assim. Como que Penélope vai querer se casar com esse bando de falastrão, traiçoeiro, fanfarrão, folgado, quando ela tem um cara que é simplesmente a cara metade dela, né? Os dois inteligentes, sensatos, ajuizados, que pensam, que racionalizam e que inventam. Então é maravilhoso ver que assim toda a família é muito parecida, eles e o filho deles. E dito isso, e é bom lembrar que o Odisseu e o Telêmaco, eles dão um jeito em todo mundo, botam todo mundo pra correr, e todo esse povo falsário, toda essa galera que tá o tempo todo tramando contra eles não perdoam ninguém. Aí, numa altura do campeonato, em que a Penélope já tá muito contra a parede, e os fanfarrões folgados já estão por aqui, esses pretendentes com as enrolações dela, o Odisseu já voltou para casa e tá ali no palácio escondido, disfarçado de mendigo, ninguém sabe quem ele é realmente, só o Telêmaco, o filho dele, e ele já tá ali planejando a vingança, porque ele sabe que ele é apenas um, ou dois, né, contando com o filho, né, e que ele precisa de uma de suas artimanhas para dar um jeito nessa situação. E a Penélope, inspirada pela sabedoria, quem entender, entendeu? Ela propõe um desafio para esses valentões. Aquele que manejasse o arco de Odisseu e furasse com uma única flecha, de uma única vez, o centro de vários arcos enfileirados, teria a mão dela. E com ele ela partiria sem olhar para trás. E assim, aquele povo atrevido, insolente, gabola, todos eles toparam. Porque eles eram orgulhosos, eles pensaram assim, se tem alguém nesse reino que é capaz de fazer isso, é a gente, não tem pra mais ninguém. Então, pelo menos um aqui vai sair casado com essa mulher. E foi isso que eles pensaram. E essa cena, gente, essa cena é maravilhosa. Qualquer versão cinematográfica, qualquer reprodução que tem que retratar fielmente
tem que ser fiel a essa obra, porque ela é simplesmente maravilhosa demais para ser ignorada, deletada ou até mesmo modificada, gente. Porque olha só, o arco em questão que a Penélope impôs que eles deveriam manejar nesse desafio era um arco de estimação do Odisseu. Um instrumento que ele usava para perambular ali no território dele, um arco de uso doméstico, e que tinha sido um presente. Tinha toda uma história por trás, era muito querido, e justamente por ser um bem querido, muito doméstico, muito cotidiano, ele tinha ficado na casa dele. O Odisseu não quis levá-lo para a guerra, não queria correr o risco de perdê-lo. Então era ali o arco do Odisseu. O Telêmaco, ele resolve ser o primeiro a tentar. Ele quer entrar nesse desafio também, porque segundo ele, se ele acertar, a mãe dele não vai ser obrigada a casar com ninguém. E eu achei isso fofo, isso fofo, ele tentando proteger a mãe de toda forma. E aí, né, começa a minha parte preferida. Ele pega o arco do pai, o nosso ajuizado Telêmaco, um rapazote aí de 20 anos, né, que tem habilidade, um treinamento pra batalha, tem talento, muita força de vontade, mas ele ainda é muito novinho, né, então assim, ele pega o arco e com aquela confiança da juventude, mas ele não consegue nem mexer, nem envergar um pouquinho que seja do arco. É preciso pelo menos você conseguir envergar um pouco para retesar, encaixar a flecha ali e disparar. Mas nem isso o nosso Telêmaco consegue. E aí ele, envergonhado, né, ele dá uma olhadinha assim pro pai dele, porque ele é o único que sabe que o pai dele tá ali disfarçado, né, de mendigo, de pedinte. E ele olha pro pai dele assim, meio envergonhado, e o pai dele só faz um aceno com a cabeça, assim, dá aquela olhada como quem diz: tá suave, meu filho, tá tudo bem, deixa com o pai resolve. Não tem problema, não. Aí ele faz aquela cara de ok. E passa o arco pro líder dos falastrões, o líder dos pretendentes e usurpadores do trono do Odisseu, que recebe lá todo, eu vou conseguir, tá tudo certo, tá tudo suave. Só que aí essa parte é maravilhosa, porque eu lembro que na primeira vez que eu li, eu já tinha visto, já tinha lido, já tinha conhecido várias versões de Robin Hood, inclusive aquela da Disney, e eu tava imaginando que nessa disputa ia ser aquele monte de flecha disparado, o pessoal disputando o olho do touro, ia ser aquela coisa, mas não. O fanfarrão, o valentão, o mais fortão deles lá, ele pega o arco do Odisseu e não consegue encurvar o danado nem um centímetro. Aí ele fica assim, todo constrangido, mas na mesma hora ele dá um jeito de recuperar a pose, né? Ele fala, ó, quem diria, né, que nós, que somos os homens os mais viris desse treino, né, nós somos os varões aqui, nenhum de nós chega ao pé do finado e honrado, honorável Odisseu. Aí ele passa o arco adiante e todo mundo, e o pessoal já mais ressabiado, mais cabreiro, como assim, né, ele não conseguiu? Ninguém consegue envergar o arco. Nenhuma pobre alma naquela sala consegue envergar o arco. Quanto mais encaixar uma flecha e disparar. E é maravilhoso, porque o arco vai passando de mão em mão. E o Odisseu lá de mendigo só observando o pessoal, né? Aquele povo. Esperando. Ninguém conseguiu. Ninguém. E aí quando todo mundo acabou e o pessoal tá todo mundo frustrado, né? Que já tava querendo até propor outro desafio, né? A gente tem que conseguir a mão da Penélope de outro jeito, que desse jeito aqui não tá dando. Aí o Odisseu, o mendigo, olha pra eles e fala assim, ok, minha vez. E aí, obviamente, ninguém quer deixar o mendigo tentar, porque vai que ele consegue, não necessariamente disparar uma flecha, mas vai que ele consegue envergar esse arco um pouquinho além do que eles conseguiram. Ia ser uma vergonha, né? Um mendigo caquético daqueles ali? Não. Que é uma criatura que mal consegue comer direito todos os dias, né? Que vive na penúria, vai ter mais força que eles. Eles não podiam correr esse risco, né? Vai que os deuses de alguma forma resolveram abençoar o cara.
Não ia rolar. E aí rolou uma algazarra, mais uma das algazarras que eles aprontavam, aquela balbúrdia, o pessoal protestando, todo mundo falando alto, um falando por cima do outro, desperdício de vinho para lá e para cá, derramamento de coisas, assim, de comida, o pessoal cuspindo comida uns outros, assim, reclamando e tal. E aí, enquanto tava essa bagunça acontecendo, o Odisseu catou o arco e a beleza e a sutileza dessa passagem é comovente, porque, ao contrário de todos ali no salão, ele é o único que, obviamente, pega o arco com intimidade, com familiaridade, com tranquilidade. E enquanto os outros pegavam com insegurança, né, esse instrumento estranho, esse arco em específico, assim, eles não conheciam, o Odisseu só pega procurando para ver se tinha alguma ponta carcomida, se tinha algum defeito que tinha sido acumulado com o tempo, né, que ficou guardado nesses 20 anos. Aquele olhar pesaroso de quem passou muito tempo fora de casa, longe daquele instrumento, longe do lar, contra a própria vontade, porque é isso que esse arco está representando. Está representando todo o lar dele. Aí um detalhe que eu ia esquecendo de falar é que antes do Odisseu pegar esse arco e ver se tá tudo ok com ele, né, ver se tem alguma parte que tá desgastada, pra mim a mensagem da Penélope, quando ninguém conseguiu, ficou muito clara. Era como se ela dissesse assim: vocês não são dignos nem desse arco, nem deste trono, e muito menos da minha mão. Nada disto aqui pertence a vocês. Ponham-se nos seus devidos lugares. Para mim é isso que ela está dizendo com esse desafio ilustríssima, sensatíssima. Estava lá Odisseu procurando alguma deformidade no seu arco, né? Aquele pesar nos olhos do regresso tardio, de ser privado da própria casa contra a sua vontade, porque desde o início, porque nem para a guerra ele queria ter ido. Esses 20 anos fora foram completamente contra a vontade dele. E para coroar essa cena tão bela quanto sutil, enquanto os pretendentes lá ainda estão reclamando, protestando, o Odisseu, quando ninguém menos esperava, ele testa encurvar o arco para ver se ainda possui a musculatura suficiente para isso, né? Se nesses 20 anos ele não perdeu força. E sentadinho, do jeito que ele estava no banco, com toda a tranquilidade do mundo, de quem faria isso a qualquer hora do dia, em qualquer hora do dia, da semana, em qualquer momento, pleno, sem cerimônia nenhuma, ele só retesou o arco do jeitinho que estava, encaixou a flecha, sentado e relaxado do jeito que ele estava, disparou e acertou todos os alvos. Acertou assim, descansado, sossegado, pleno, de um jeito prosaico, corriqueiro, de quem sempre tinha feito aquilo a vida inteira, sem nem pensar. E isso é um detalhe que eu acho interessante, porque a memória procedural, gente, é a mais difícil de adquirir, mas dura a vida inteira. É preciso uma debilidade muito forte, uma deterioração muito forte do corpo para a gente perder essa memória. Para quem não sabe, a memória procedural é essa memória motora, né, de aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, jogar futebol, executar movimentos físicos, movimentos corporais, acertar a cesta de basquete, esses movimentos corporais que a gente demora a aprender. A gente demora muito para aprender esse tipo de movimento, né? Tem que treinar, repetição, repetição, repetição. Mas depois que você aprende, você nunca mais esquece, é pro resto da vida. Precisa de uma debilidade muito forte, um nível de, por exemplo, demência muito avançado para você esquecer. É a última memória a ser esquecida. Isso quando ela é esquecida, porque no geral ela não é. Pode ser que passou um tempão da vida dele perambulando com esse arco para cima e para baixo no terreno dele, como se fosse, sei lá, a roupa íntima dele, usando sem parar. Então, para ele, aquela memória daquele arco em específico, por mais pesado que ele fosse, chamou ele. É aquela intimidade de alguém que é dono daquilo ali. E eu acho essa passagem bonita demais, justamente porque ela é
despida de cerimônias, né, de suntuosidade, grandes exibicionismos ou ostentação. Ela é repleta de intimidade, de confiança, de simplicidade. Nos detalhes que compõem essa cena, a gente vê o dono da casa reivindicando o que é seu e botando ordem na casa. Os movimentos dele são movimentos simples. Não são movimentos suntuosos, exibicionistas, sabe? Aquela coisa de, olha quem tá aqui, o rei chegou. É mais, ele tá lá sossegado, cansado, nervoso, esperando o momento certo, e ele olha para aquele negócio que é dele, sempre foi dele, ele não precisa provar nada para ninguém. E do jeito que ele tava, ele, pronto, eu consigo fazer isso. Ele só tava ali cansado de toda a confusão que ele viveu, irritado com aquele bando de sujeitos que na época dele foram criados por ele a pão de ló e que se voltaram contra ele. Foi só ele dar as costas que eles vieram cantar de colo, cantar de galo pra cima da mulher dele, pra cima do palácio dele. E aí, né, depois que ele acertou essa flecha e a galera mal processou o que havia acontecido, o Odisseu ele já tinha lá encaixado a segunda flecha e com ela mandado pro colo de Hades, o mais fanfarrão do grupo, o líder do grupo. E daí pra frente iniciou-se um banho de sangue, com um cenário já todo montado previamente pelo Odisseu, Telêmaco e mais 2 homens de confiança deles. E aí, né, inicia-se aí o processo de recuperação do trono. Agora, tem uma outra cena que me marcou muito e que eu quase esqueci de mencionar aqui, e eu acho que eu quase esqueci porque desde que eu era criança era uma cena que me deixava muito triste. E eu ainda fiquei triste relendo agora, depois de adulto. Que é quando o Odisseu acaba de chegar ao palácio, né, disfarçado de pedinte, mas o cachorro dele, né, o cachorro do palácio, já idoso, passaram-se 20 anos, idoso, já com o tempo ele foi sendo negligenciado, e agora ele tá ali, né, cheio de sarna, pulga, carrapado, tadinho, todo ali carcomido, comido vivo. Ele, amuadinho no cantinho dele, abandonado do jeito que ele estava havia tanto tempo, ele reconhece o Odisseu, mesmo o Odisseu disfarçado, mesmo esse Odisseu tendo se passado 20 anos. E aí ele reconhece e vem dar o seu último suspiro aos pés dele. E o Odisseu nem ao menos pode afagá-lo sem correr o risco de estragar seu disfarce. Então, assim, cabe ao Odisseu olhar, respirar fundo, prender a respiração e olhar com os olhos cheios de lágrimas para aquele cachorrinho dele que tenta fazer uma festinha, balançar o rabo, todo sofrido, todo fraquinho, tadinho, todo doentinho, todo velhinho. Aquele latidinho feliz que é mais um ganido de num corpinho alegre, mas já fraco, para então morrer ali nos pés de seu dono, que há muito havia partido. Ele fica ali feliz, né, e praticamente tem um ataque do coração de alegria por rever seu dono, seu amado dono, e morre ali. E o Odisseu não pode nem ao menos reagir de uma forma condizente ao que ele estava sentindo, sem correr o risco de se entregar nesse processo. É uma cena comovente, sabe? É uma cena muito doce, muito agridoce, como aquele melhor amigo do homem que reconhece o seu dono após tanto tempo, mesmo disfarçado, mesmo com as adversidades, e tá ali esperando ele voltar. E no momento que ele volta, ele pode morrer em paz. Que cena, gente. Que cena maravilhosa. Maravilhosamente triste, mas ainda assim. E tem também a cena em que a criada mais velha do Odisseu, ela reconhece ele, mesmo ele estando disfarçado, quando ela vai lavar os pés dele. Porque ela vê uma cicatriz nos pés dele, da qual ela cuidou, porque ela cuidou do Odisseu quando ele ainda era um bebê.
E ela fica emocionadíssima. Ele pede para ela manter o segredo, porque ele tá tentando recuperar o trono. E essa cena, quem é brasileiro raiz vai se lembrar daquela novela Da Cor do Pecado, que passou em 2003, se não me engano, em que acontece exatamente a mesma cena, em que o Paco, o protagonista, na época interpretado pelo Reinaldo Gianecchini, ele tá disfarçado de seu irmão gêmeo Apolo. E todo mundo se convenceu de que ele é o Apolo e que o Paco tinha morrido. Exceto na cena em que a babá dele, que criou ele, vê a cicatriz no pé dele. E assim ela o reconhece. É, bem daqui. Eu acho o máximo porque as novelas brasileiras, elas são coalhadas de referências literárias, referências de clássicos da literatura, referências cinematográficas. Tem muita referência ali que pesca quem conhece a fonte, quem bebeu da fonte. Um outro exemplo é naquela novela que passou também em 2003, Chocolate com Pimenta. Eu assisti as duas uma época, porque uma passava em sequência da outra, em sequência a outra. A protagonista, Ana Francisca, na primeira parte da novela, em que ela é emocionalmente mais vulnerável, né? Ela é toda ingênua. Ela, não sei se vocês se lembram, mas ela é ruiva, ela era ruiva na novela, e usava o cabelo uma trança ao redor da cabeça e uns óculos bem grandes e umas roupas modestas, um conjunto que, junto com as feições da atriz, emprestavam, né, ela tinha uns olhões claros, emprestavam um ar emocionalmente vulnerável, um ar inocente. Ela tem a aparência idêntica à da protagonista de Sonata de Outono, um filme do Ingmar Bergman, de 78. Igualzinho, gente, ruiva, o mesmo penteado, o rosto muito parecido, os olhos claros, muito chamativos por conta dos óculos grandes, as roupas, a mesma aparência e a mesma vulnerabilidade emocional, apesar de serem personagens diferentes e com histórias diferentes. Eu não tenho dúvidas de que a figurinista, ou figurinista, seja lá quem for, se inspirou nessa personagem de Sonata de Outono. Isso não acontece só com as novelas brasileiras, né? Na arte, a gente tem muito disso, né? De uma obra de arte referenciando, homenageando outra obra de arte. Tinha também uma pintura que eu vi uns anos atrás, eu não lembro de quem que era, mas que, pra mim, era nessa pintura que aquele personagem que construía aviões do Voo da Fênix, aquela versão com Dennis Quaid, pra mim, ele foi inspirado nesse personagem. Inclusive a versão antiga do Voo da Fênix, o personagem que constrói avião, que constrói, na verdade, modelos de avião, ele também é igual ao personagem, igual a essa pintura. E tem muitas pessoas fazem compilações na internet de cenas cinematográficas inspiradas em pinturas. Então, assim, essas trocas, essas referências acontecem o tempo todo. E as novelas brasileiras não estão isentas disso. Da Cor do Pecado pegou essa cena daqui, que é uma cena maravilhosa, né? Tinha mais a que pegar mesmo. E uma das coisas que eu mais gosto quando eu leio obras mais antigas, obras mais clássicos da literatura universal, é justamente o prazer de encontrar essas referências, de beber da fonte, de entender da onde que tudo vem. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. A gente pode pensar, por exemplo, Eu não estou dizendo nem que a Odisseia é a origem de tudo, porque não é. Na verdade, ela se baseia em outras histórias. E eu gosto de explorar essas repetições. Eu acho que boas histórias devem ser sempre recontadas, repetidas e recriadas. E a gente pode pensar, por exemplo, né, nesse regresso do Odisseu com Bilbo Baggins, Bilbo Bolseiro, em O Hobbit, que ele parte para uma aventura contra a vontade dele, uma aventura inesperada, e passa tanto tempo fora de casa que quando ele volta para casa, as pessoas estão lá leiloando as coisas dele porque o deram por morto.
qualquer semelhança com o desditoso Odisseu não é mera coincidência. Eu acho isso fabuloso. Outra cena que eu amo, quando o Odisseu se revela a Penélope. É uma cena mais conhecida, é uma passagem que eu acho muito fofa, muito romântica, porque eles se paqueram, né? Quando ele acerta o alvo, depois ele cria uma chacina, né? Ele não perdoa nenhum dos seus usurpadores, e ele ainda limpa a cena da batalha, que tem essa parte também que é contada, depois que a luta começou, aconteceu aquela confusão, fica sangue pra tudo quanto é lado, fica sujeira pra tudo quanto é lado, então tem que limpar. E depois que ele limpa, ele arruma o palácio, a casa dele direitinho pra receber a Penélope. E aí, quando ele recebe a Penélope, ele já tá de banho tomado, já tá todo bonitinho e tá lá esperando ela ao pé da lareira, de costas, assim, meio nobre, cansado, um rei. E ela não tá muito satisfeita, porque no final das contas ela não queria se casar com ninguém, ela quer o Odisseu de volta. E aí, aí eles meio que se olham assim, à distância, e ele, muito cortês, explica que ele não quer cortejá-la contra a vontade dela. Que apesar dele ter cumprido com o desafio, ele não acha gentil nem cortês simplesmente se apropriar dela como se ela fosse uma coisa. Eu acho muito fofo, tá, gente? Eu acho muito fofo. E aí ela concorda e ela fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, como você conquistou tudo isso aqui, eu vou mandar trazer o meu leito, o leito da rainha, né, do rei e da rainha, trazer aqui pra sala, a cama, pra que você se instale nela. E eu fico lá no quarto, dormindo em outra coisa lá. Você fica com a cama, com o leito real, sozinho, numa boa. E aí, ele olha assim pra ela olha assim pra ele, eles trocam aqueles olhares, né? Dois astutos olhando um pra cara do outro, dois malandros. Ela espertinha, ele espertinho, ele, aqui, vai ser muito difícil você tirar essa cama do lugar, nem que você convoque o povo de Ítaca em peso pra te ajudar. E vou lhe dizer o porquê. Porque um dos pilares dessa cama é uma oliveira viva. E eu tô imaginando como que você tá pensando em removê-la de lá. Porque fui eu mesmo que enverguei essa oliveira, fui eu mesmo que dei um jeito para construir essa cama quando a gente se casou. E, ai, gente, aí ela entende que ele é Odisseu. E aí eles caem nos braços um do outro, fica aquela coisa maravilhosa. Mas é muito fofo, gente, é muito fofo. Se alguém não tinha percebido que eles eram perfeitos um para o outro, percebe nessa cena. Então, assim, sim, gente, a gente tem comédia romântica, até comédia romântica a gente tem a Odisseia. Muito fofo. Também gosto bastante da aventura dele com o Ciclope, com o Polifemo. Mas eu vou dizer pra vocês que das aventuras do Odisseu, né, fora dessa parte do regresso, o que eu mais gostei foi aquele momento, né, nas Aventuras Além Mar, em que o Odisseu visita o Hades e realiza um ritual para conversar com os mortos. Uma magia muito bem pensada, bem executada, porque ele precisa degolar um novilho e aí o sangue que ele deixa, que ele derrama, é a fonte vital do qual as almas que se rastejam ali em direção a ele bebem para poder falar com ele. Né? Elas precisam se alimentar de uma força vital, como o sangue, para serem ouvidas por uma pessoa que estivesse viva. E a descrição desse cenário, como que os mortos são, como eles se comportam, eu acho isso tudo muito bem construído, bem como as histórias. O tempo todo a Odisseia é uma história dentro de outra história, são histórias dentro de histórias sendo contadas. Então, é magnífico. Eu não fico feliz pela parte do novilho sendo decapitado, aliás, a quantidade
de bicho que é morto ao longo dessas páginas. É uma espécie, assim, de George Martin, né, de Guerra dos Tronos, só que com morte de bicho. Porque a qualquer momento, a demonstração de luxo, a demonstração de fartura que acontece nessa história, a fartura que se opõe à penúria, que se opõe às adversidades da vida, ela é traduzida o tempo todo em rebanho, carne e festa em torno, assim, pessoas que se encontram, que se sentam em roda para conversar com muita comida à disposição. Então, a ideia é você, em homenagem a uma pessoa, para demonstrar fartura, para ter um bom momento com essa pessoa, você escolhe ali os integrantes do rebanho que estejam mais gordinhos, que sejam mais vigorosos, mata eles e sacrifica uma parte deles para os deuses, sempre, e bota no espeto. Então, o tempo todo tem isso, o tempo todo tem isso. É um retrato histórico muito importante. Eu acho interessante porque eu acho que eu não tô lembrada direito, mas eu acho que essa visão do mundo dos mortos é anterior, um pouco anterior, a uma versão que já é atravessada pelo cristianismo, até porque essa é uma obra anterior a Cristo, então não tem ainda os campos elíseos, não tem uma ideia de que a alma vai para um paraíso. Pelo contrário, parece que ali a ideia de morte é uma ideia de... é o oposto de vida, é tudo cinzento, fantasmagórico, sem forças vitais, né? Sem vida. E uma ruminação eterna em que o pessoal fica ali, as almas ficam remoendo a vida que não existe mais. Eu acho que essa é uma proposta, é algo interessante de se pensar. Uma ideia de pós-vida que não tenha essa noção de paraíso, mas que também não tenha essa noção de inferno, que é ali ficar circulando, circulando, circulando. Eu acho também que a ideia de reencarnação também não está presente. Então, são detalhes que nos trazem uma noção de crença na pós-vida que chamam a atenção por essas diferenças. Eu acho fantástico. Eu sou apaixonada por essa história justamente por ela ter essa mistura de magia com realidade histórica. Então é como se a gente entrasse por uma janela temporal para um lugar muito longe, um tempo e um lugar muito longe do que a gente conhece. Os cenários são sempre paradisíacos pelo modo como eles são descritos, né? As enseadas, o oceano, a cor do céu, a natureza, as cidades. É tudo idílico, apesar das tragédias que acontecem também, mas é tudo narrado com entusiasmo, com empolgação. Existe um otimismo inerente à tragédia que aqui é contada, porque no final das contas o que a gente tem é um final feliz, inclusive para o próprio Odisseu, para a Penélope e para o Telêmaco. E o Odisseu, desde que eu era criança, desde que eu era menininha, é o meu herói da mitologia e também das tragédias, das histórias gregas. Ele é o meu herói preferido por causa dessa inteligência dele, porque ele, mesmo sendo um homem que tem orgulho, que tem paixões, ele não cede a essas paixões. Ele pensa antes de fazer, ele bola estratégias e tende a escolher as saídas mais diplomáticas. Por exemplo, ele só foi obrigado a ir para a Guerra de Troia por conta de um juramento que ele mesmo propôs. E ele propôs esse juramento para evitar uma outra guerra, que aconteceria quando a Helena ainda era solteira e os generais e reis estavam disputando a mão dela. E eles iam acabar brigando ali, levados pela ganância, pelo ego. E aí ele, percebendo um massacre desnecessário, botou a mão na consciência e propôs que todo mundo fizesse um juramento de servir,
de ser um vassalo daquele a quem a Helena escolhesse. E ele foi bem esperto quando ele propôs isso, porque todos os generais ali pensaram, ela vai me escolher. E ela me escolhendo, eu vou ter a mão da mulher mais bela do mundo e um monte de aliado à minha disposição. Aí todo mundo fez o juramento. E aí a Helena foi e escolheu Menelau. Então, no final das contas, quando ela foge com Paris e o Menelau convoca todo mundo tem que ir para Troia por conta desse juramento. Inclusive o Odisseu, que nem estava afim, para falar a verdade, e só propôs esse juramento para evitar uma guerra anterior a essa. Então é sempre ele tentando colocar panos quentes na situação. É ele que propôs a ideia do cavalo de Troia para acabar logo com essa guerra, enfim. É ele que está tentando resolver tudo o tempo todo. É ele também que se recusa a, mesmo passando fome, mesmo no momento de penúria, ele se recusa a comer o rebanho do deus Hélio quando eles estão presos na ilha. Ele resiste à fome porque ele sabe que não vai ser uma boa ideia, porque sabe que eles vão ser punidos. E ele é o único que resiste, então é assim que ele perde o restante dos homens dele. Ele não cede às paixões. Ele quis ouvir o canto das sereias, mas ele bolou um jeito de ouvir sem morrer. Ele resistiu aos engodos de Circe, de Calisto, e o tempo todo o que ele queria, o que ele estava focado em fazer, é em voltar para casa, que era de onde ele nem queria ter saído, porque ele queria ter uma vida doméstica ali, sossegado, com a família dele. Ele sabia o que ele queria desde o início. Por isso que ele é meu herói preferido, gente. Não tem como o Odisseu, também conhecido como Ulisses, não ser o herói preferido de alguém. Ele é fantástico, mas porque mesmo tendo que fazer essas coisas que ele não queria fazer, ele dá um jeito. Ele dá um jeito de tentar sempre voltar para casa, até que ele consegue. E dá tudo certo no final. Eu ia falando que eu gosto disso, eu gosto dessa magia, desse otimismo, desse jeito enlevado de a história ser contada, pela beleza do cenário, pela beleza dos personagens, beleza que eu falo em termos de formas de se expressar, como eles se comunicam, o que eles fazem, como eles atuam, como são seus valores, o modo como eles são apresentados. É muito bonito. E eu gosto também dessa realidade histórica, que está sempre presente. E, inclusive, o tradutor desse livro, dessa edição, o Jaime Bruna, ele aponta isso. Eu acho que ele consegue resumir parte do meu fascínio por essa história muito bem logo na introdução, no último parágrafo. Eu vou até ler para vocês. Olha só. Conquanto movimente deuses, bruxas, espectros, monstros e outras abusões, a arte da Odisseia é assaz realista na pintura de pessoas, costumes, cenas e lugares. Por isso consegue transportar-nos ao reino do maravilhoso. Fim da leitura, como que temos saudades de um mundo onde princesas iam lavar roupa no ribeirão, mendigos comiam à mesa do rei e mesmo um guardador de porcos podia ser divino. E agradecemos aos deuses daquela época porque, segundo Homero, se eles fiaram a ruína dos homens, foi para proporcionar poemas à posteridade. Uma bela síntese do fascínio que essa história ainda é capaz de exercer sobre nós, 2.300 anos depois de ela ser escrita. E com isso eu encerro o vídeo de hoje, a primeira leitura da maratona. A gente se vê. Até a próxima.